Opa, falei. Já faz um tempo que o YouTube vem se moldando, criando novas regras. Todos os meses a gente se depara com alguma mudança que no primeiro momento parece sempre ser o fim da plataforma. Mas aí ela é implementada e as pessoas simplesmente esquecem que ela existe. A gente vai levando e levando, fingindo que nada mudou. Mas sempre quando aparece alguma oportunidade, a gente sempre fala: o YouTube era bem melhor antigamente. E será que dá pra concordar com isso? O YouTube foi criado em 2005, e eu só tô falando isso porque tem gente que não sabe. Os primeiros anos da plataforma foram bem complicados, com risco até dela acabar. Mas ao passar do tempo, a Google comprou o YouTube e a ideia começou a dar certo. No começo, o site existia apenas para eternizar alguns momentos. As pessoas postavam em seus vídeos sem nenhum objetivo, apenas para poder guardar a gravação. Só que depois de alguns anos, de 2008 até 2010, alguns canais surgiram com a ideia de criar conteúdo e gerar entretenimento, e foi assim que muitos encontraram uma oportunidade e cresceu o seu pequeno canal. Pra vocês terem noção, naquela época um canal de 100 mil inscritos era considerado gigante, mas muito gigante. Todos ali gravavam por prazer, era simplesmente um hobby. Ninguém podia considerar aquilo como trabalho, até porque ninguém ganhava nada naquela época. Eu comecei a assistir vídeos em 2010. Eu lembro que na escola eu tentava falar pros meus amigos sobre o YouTube, como era legal e tudo mais, mas ninguém fazia a menor ideia do que eu tava falando. Tudo bem que a gente tinha 10 anos, mas mesmo assim, se comparar hoje em dia é muito diferente. É difícil encontrar alguém que nunca tenha ouvido falar desse site. Mas enfim, foi a partir de 2012 que toda essa ideia de ser youtuber começou a surgir. Canais começaram a crescer muito mais rápido, e isso foi consequência dos celulares que, independente de qual você comprasse, desde que fosse um Android, né, sempre viria o YouTube já instalado, e todo mundo sabe que quando alguém ganha um celular novo, ela mexe em todas as opções possíveis, e o YouTube era uma delas. E cá entre nós, é muito mais fácil alguém ter um celular do que um computador, além de que se uma pessoa usa o YouTube no computador, provavelmente é só uma conta para a família inteira. Mas no smartphone, olha que nome chique, cada um tem uma conta diferente, então o número bruto de usuários aumentou de uma forma absurda. Nesses anos, de 2012 até 2015, houve um crescimento surreal, tanto dos canais quanto do próprio YouTube, e pelo menos pra mim, essa foi a época de ouro do site. O primeiro brasileiro a alcançar 1 milhão de inscritos foi o Felipe Neto, em 2012. E foi aí que as pessoas começaram a receber alguma remuneração pelos seus vídeos, o que fez muitas pessoas tentarem criar um canal para poder ganhar dinheiro, mas ainda assim, a parte do nome You ainda fazia sentido, porque querendo ou não, ainda eram pessoas conhecidas que criavam seu próprio conteúdo e conseguiam seu espaço, saindo absolutamente do zero. Qualquer um podia criar um canal com uma ideia boa e transformar aquilo realmente num trabalho, mas ainda assim as coisas pareciam tão simples e sinceras. De 2016, na real 2017 em diante, houveram muitas mudanças, e ironicamente dá pra notar isso muito bem pelo YouTube Rewind desses anos. A desmonetização surgiu e as pessoas tiveram que dar o seu jeito de se manter. Alguns mudaram o conteúdo por completo, outros não conseguiram se renovar. Foi realmente um momento bem complicado. Não só isso, mas foram nesses anos que as empresas começaram a olhar para a plataforma de um jeito diferente. Muitas pararam de colocar anúncios e decidiram criar seus próprios canais, assim podendo divulgar sua marca sem gastar nada. Não só as empresas fizeram isso, mas os canais de TV também, e as mudanças feitas pelo site há anos atrás acabaram refletindo um conteúdo muitas vezes reciclado da TV, ou então muito bobo. Por exemplo, as lutas do WWE já eram muito conhecidas na televisão, mas agora existe um canal que reposta o que passou na TV, e esse é atualmente o 7º maior canal do YouTube. Olha, pra ficar mais fácil pra vocês entenderem o que eu quero dizer, eu vou mostrar uma lista dos maiores 10 canais. De todos eles, apenas 2 são de pessoas que começaram do zero. Todos esses outros são de empresas, cantores ou gravadoras. Você acha mesmo que dá pra considerar isso como YouTube? Se não fosse pelo PewDiePie, que é atualmente o 2º maior canal do mundo, nós só teríamos um canal nessa lista criado realmente por uma pessoa, não uma empresa. E ele é o último, é o que tá em 10º lugar. E infelizmente eu tenho certeza que logo logo ele vai ser engolido por alguma empresa gigante que vai aparecer por aí. Mas não é só isso que mudou, não é só do topo que vive esse site. Os conteúdos atuais são totalmente diferentes de antigamente. Enquanto em 2012 o que dava certo era fazer gameplay ou então vídeos engraçados e paródias, hoje em dia nós temos coisas tão estranhas. Vídeos enganosos de pessoas passando 24 horas fazendo alguma coisa, ou então pessoas gravando às 3 da manhã e falando que algo surpreendente aconteceu, e o fundo do poço. React que não adicionam nada ao vídeo original, onde a pessoa fica simplesmente parada e no final fala o vídeo foi muito bom, e desliga a câmera. Eu sinceramente não consigo ver paixão nesse tipo de coisa. Qual o sentido de ter um vídeo com milhões de views se daqui a uma semana ninguém vai mais se lembrar dele? As pessoas têm feito que dá dinheiro, não o que lhe agradam. Um exemplo é a mudança extrema que aconteceu tanto no Felipe Neto quanto no irmão dele. Eles simplesmente se moldaram o que dava certo, deixando pra trás todo o trabalho que tinham feito até então. Mas sabe o que é o pior de tudo? Parece bobeira, mas essas pequenas mudanças que vêm ocorrendo todos os anos têm feito com que vídeos superficiais fossem extremamente recompensadores. Até porque se o canal ficar sem postar vídeo, ele morre.
então não tem tempo para vídeos bons serem produzidos. A gente consegue ver, por exemplo, como o canal Nostalgia sofre com isso. Seus vídeos são incríveis e muito, mas muito caprichados. Você vê que ele faz isso porque ele ama. Só que se a gente comparar o Felipe Neto, que faz vídeo todo dia postando um conteúdo que não acrescenta nada a ninguém, o Felipe Neto é bem mais recompensado, além de muitos outros problemas que o canal Nostalgia acaba passando por conta da riqueza do conteúdo. Avisos de strike, perda de monetização, falta de entrega nos vídeos, o site vem se tornando algo totalmente comercial, e isso, querendo ou não, vem acontecendo porque ele quer. Eu fico muito triste com tudo isso, porque vai ficar cada vez mais difícil encontrar algo bom pra assistir. Mesmo que muitos canais estejam melhorando sua edição e a sua forma de apresentar o conteúdo, pelo menos pra mim, parece que tá faltando alguma coisa. Eu sinto que eu tô cada vez mais me afastando da sinceridade que os vídeos transmitiam antigamente. Se você conheceu o YouTube há pouco tempo, você perdeu uma parte muito interessante desse site. De 2012 pra cá, se passaram apenas 8 anos, só que eu não consigo mais reconhecer o site que a gente ainda chama de YouTube. Mas bem, meu canal é de opinião e eu tô aqui pra dividir ela com vocês. O tema desse vídeo foi a recomendação de uma pessoa muito importante pra mim e realmente um assunto que eu não vejo quase ninguém comentar sobre, mas é interessante falar. Mas enfim, muito obrigado por me ouvir até aqui e abraço.